E aí pessoal, tudo bom? Tô gravando esse videozinho para explicar um pouco das atividades da semana do PET. Esse aqui é da semana 1, né? A semana passada eu não sei se todo mundo tava com o PET, por isso eu tô mandando ele hoje. Nessa semana 1 a gente continuou nossos estudos sobre a química, agora falando sobre as substâncias e as misturas, o que é uma coisa, o que é outra. Então eu vou explicando um pouco das atividades e com isso a gente vai repassando a matéria para ficar bem claro para vocês. As atividades começam lá na página 4 do PET de Ciências, vamos lá, número 1. No seu dia a dia existem várias substâncias e misturas. Substâncias e misturas é algo que a gente percebe na nossa casa, na nossa vida diariamente. E indica um exemplo de cada tipo. Então aqui vocês vão ter que falar um exemplo de mistura e um exemplo de substância. Mas vamos lembrar então o que é uma substância e o que é uma mistura. Para começar, a gente tem que entender do que é a matéria, do que as coisas são formadas. Elas são formadas por coisas microscópicas, muito pequenininhas, que a gente chama de átomo. Esse átomo é a menor parte de tudo que existe. E a gente costuma representar ele por uma bolinha, que fica mais fácil, aquele monte de bolinha grudada uma na outra. Elas, quando se juntam, formam algo maior, que a gente chama de moléculas, como a gente vê aqui. Duas bolinhas grudadas, aqui a gente vê três bolinhas grudadas. Isso tudo são moléculas, são átomos que se juntaram e vão formar as substâncias. Isso que é uma substância, um conjunto de átomos que se juntou e que tem características iguais, elas se parecem. Átomos que se juntam e formam água, a água é igual em todo mundo, então elas têm aquela mesma característica. Lembra daquelas propriedades que a gente estudou no PET passado? Cada substância tem aquelas propriedades, aquelas características específicas. Então isso que é uma substância. Agora uma mistura, o nome é bem claro. A mistura é duas ou mais substâncias que você misturou. Você pega um copo, põe água, açúcar, sal e areia, mistura. Você tem uma mistura ali. Quando você tem um conjunto de várias substâncias que estão misturadas no mesmo lugar, aquilo é uma mistura. Então, na nossa atividade, é fácil responder. Um exemplo de uma substância, algo puro que tem na natureza, o ar, a água. O ar não, o ar é uma mistura. A água, o leite, uma pedra, várias coisas são substâncias. Agora, a mistura é aquilo que você pegou duas ou mais substâncias e misturou tudo ali. Quero ver mais o que vocês vão escrever. Na número 2, observe os esquemas de esferas abaixo. Diga qual deles contém uma substância simples, uma composta e uma mistura. Então vamos voltar lá para aquela definição nossa de substâncias simples e composta. Sempre volta no PET, que isso está no PET de vocês. A substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento ali, um único tipo de átomo. Nesses esqueminhas com bolinhas, vai ser tudo da mesma cor. Você vê aqui uma substância simples, são duas bolinhas pretas. Aqui uma outra substância simples, são duas bolinhas brancas. Então cada conjuntinho que você vê que é tudo da mesma cor, você tem substância simples, é formada da mesma coisa. Agora é diferente a substância composta, essa aqui de baixo. Repara aqui no desenho, eu tenho uma bolona branca e duas bolinhas pretas. Eu tenho coisas diferentes juntas, não tem? Coisas pretinhas e bolinhas brancas. Então aqui fala que é composto, é formado de mais de uma coisa diferente. Agora se a gente for analisar um esquema de bolinhas, para mistura, vai ser tipo isso aqui. Eu tenho duas substâncias simples diferentes. Tem uma aqui, as duas bolinhas pretas, e outra aqui, as duas bolinhas brancas. Eu tenho dois tipos de substâncias no mesmo lugar. Então ali está misturado. Aqui pode ser muito bem sal e açúcar, água e óleo. Pode ser várias coisas que estão misturadas. Então vamos voltar lá para o nosso desenho. Aqui, eu tenho tudo bolinhas da mesma cor. Então é aquela que a gente falou lá de cima que tem tudo da mesma cor, tudo formado de uma coisa só. Aqui já são bolinhas de cores diferentes. Você vê que junto, no mesmo conjuntinho, eu tenho uma bolinha, duas bolinhas pretas e uma branca. Qual dessas substâncias vai ser? E a última, repara que eu tenho três tipos de substâncias diferentes. Essa que tem duas bolinhas brancas e uma vermelha.
essa que tem duas bolinhas brancas e essa outra que tem duas bolinhas pretas. Então aqui eu tenho três coisas diferentes juntas no mesmo lugar, elas estão misturadas aqui. Então pensando nisso, vocês vão ter que me falar qual que é a substância simples, qual que é a substância composta e qual que é a mistura, certinho? E a nossa última questão, esquematize por meio de um desenho um copo com água, areia e óleo, indicando as fases da mistura. Então vocês vão ter que desenhar um copo, desenhar a água e pensar, se eu jogar areia aqui, a areia flutua, dissolve na água ou vai lá para o fundo? Depois você vai fazer o óleo. O óleo flutua, afunda ou mistura na água. Faz o desenho bonitinho, se der, às vezes até faz de verdade para ver o que acontece. E no final você vai ter que me indicar as fases dessa mistura. O que é uma fase? Vamos voltar aqui. A fase ela é presente na mistura heterogênea, que é aquela mistura que você vê uma coisa só. Como no caso desse exemplo, eu tenho a água e o óleo aqui em cima. Eu vejo duas coisas. Como eu estou vendo duas coisas, eu tenho duas fases. Cada coisa que eu estou vendo aqui a gente chama de fase. Então lá, você tem água, areia e óleo, você vai colocar e contar se tem uma, duas, três ou mais fases. E desenhar certinho, fase do óleo, fase da água, fase da areia, igual está nesse exemplo aqui. O outro tipo de mistura que existe é a mistura homogênea, aquela que você vê uma coisa só. Se você pegar um pouquinho de água, como está aqui, e jogar um pouquinho de açúcar, você só vê uma coisa. Então essa é a homogênea. E essa aqui é a heterogênea, que você vê mais de uma coisa, mais de uma fase. Que é o que vocês vão ter que fazer ali na questão número 3. Certinho, pessoal? Então, essas eram as atividades da semana 1. Eu espero que façam certinho, com muita atenção. Qualquer dúvida, não se esqueçam, é só me mandar uma mensagem. Até mais!